Olá, meus amados irmãos, paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, trazendo mais uma palavra de Deus aos nossos corações. E esses dias difíceis que estamos vivendo, toda palavra que vem da parte de Deus, da parte de um cristão ou cientificamente, seja bem-vinda aos nossos corações. E hoje eu estou online com o pastor Paulo Henrique. E o pastor Paulo Henrique tem uma palavra de Deus para nós nesse dia. Então, nós vamos ficar atento, ouvir o que Deus tem para nos falar através do pastor Paulo Henrique, este homem de Deus que também sente o desejo de falar um pouco nesse momento. E nós vamos ouvir a palavra do nosso pastor Paulo Henrique. Olá, amados, graça e paz, bom dia a todos. Mais um dia que o Senhor nos concede, por isso estamos alegres, glorificamos a Cristo por isso. Estamos desejosos de voltar a nos reunir, de estarmos no templo, de estarmos glorificando ao Senhor, levando em consideração as oportunidades que Deus tem nos dado de ali estarmos orando e também cultuando ao Senhor. Temos uma palavra da parte de Deus para os irmãos nesta manhã, e aqui está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 3, onde a palavra nos diz o seguinte: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus está descendo do monte. Jesus tem uma noite de oração e logo pela manhã as multidões estão lhe acompanhando. E aproxima-se de Jesus um leproso, o qual prostra diante do Senhor Jesus e lhe adora. O que me chama a atenção nesta palavra, nesta manhã, meus irmãos, é a condição daquela época e a condição que nós nos encontramos nos dias de hoje, falando do exercício da fé. Porque o leproso, segundo os estudiosos, o leproso, sempre que ele fosse identificado, ele deveria dizer impuro ou leproso, e as pessoas se afastavam dele, ou ele se afastava das pessoas, e assim era o costume da época. Se o leproso ele cometesse, na verdade, um delito de não avisar que era impuro ou leproso, ele poderia ser punido mesmo na sua condição fora da cidade como estava. No entanto, esse leproso, ele quebra esse protocolo nesse momento. Esse leproso, ele desafia esse momento e ele vai ao Senhor Jesus. E quando ele vai ao Senhor Jesus, ele se apresenta na condição de leproso já vista ali por todos. E a Bíblia não diz, na verdade, que houve uma reação, contrária daquela multidão que estava. Mas a Bíblia apresenta o diálogo de Jesus com o leproso e ele diz: Senhor, se tu queres, tu pode purificar-me. Jesus diz: quero, fica limpo. E ele fica limpo. O que nos anima diante desta palavra, nós, os líderes, nós, os pastores, há um embate nos nossos corações como pastores, porque nós somos, na verdade, os médicos espirituais da igreja, e ao longo do tempo nós temos sido considerados dessa forma, como pastores, como os líderes, e são as pessoas enfermas que vêm nos procurar, são as pessoas enfermas que nos convidam aos seus lares para orarmos. Nesse momento de embate, na verdade, a figura do pastor é muito importante para a vida da igreja, do líder, não é? Quando eu digo pastor, estou falando do missionário, do evangelista, do pastor, da pastora, de todos aqueles que têm, na verdade, uma função da palavra, ou que exerceu a palavra para ensinar alguém a partir do púlpito ou em qualquer outra circunstância. E o que nós vemos aqui agora é o exercício da fé, porque o leproso, ele exerceu a sua fé, quebrou os protocolos,
não é? Ele invadiu, na verdade, né, o espaço existente, o espaço determinado que o leproso deveria ficar e se aproximou do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós somos considerados médicos espirituais e nós não podemos fugir. Nesse momento, nós não podemos abandonar. Precaver, sim, se cuidar e estar com o material necessário para poder atender também da mesma forma. No entanto, nós temos que exercer a nossa fé, porque quando Jesus toca no leproso, pela lei de Moisés, pelo livro de Levíticos, Jesus deveria ter se tornado impuro e passar pelo ritual da purificação. Mas ocorre o contrário aqui. Ao invés de Jesus ficar impuro, o leproso fica purificado. Então nós temos que exercer a fé, e essa fé está dentro de nós. No seu livro, aqui no seu livro, Eu Sei em Quem Tenho Crido, Levi Petros, da CPAD, ele tem um texto que diz o seguinte, eu gostaria de ler para nossos irmãos nesse dia. Ele afirma da seguinte forma: podemos entrar em dificuldade quando tentamos encontrar a nossa fé, pois a fé não pode ser localizada. Ou seja, irmãos, a fé está dentro de nós. Essa busca infrutífera da fé localizada pode nos fazer pensar que não temos nenhuma fé. Notemos que a nossa fé é como as raízes de uma árvore. Apesar de estar estendidas na terra, elas existem e delas depende a vida da árvore. Assim, o natural é estar as raízes escondidas, diz ele. Então a fé está dentro de nós. A fé ela pula para fora, não é? Ela como um vulcão, né? Na verdade, ela entra em erupção na nossa vida. Foi a atitude que teve aquele leproso e foi ao Senhor Jesus. E assim eu e você, nós temos essa fé dentro de nós. Se nós ficarmos procurando a fé para poder agir, para poder, na verdade, fazer a obra de Deus, para podermos fazer aquilo que é necessário nesse momento caótico, nesse momento difícil, se nós ficarmos procurando, nós não vamos encontrar. Mas como diz Levi Petros no seu livro, Eu Sei em Quem Tenho Crido, ela está dentro de nós. E ela vai surgir, ela vai saltar para fora, ela vai entrar em erupção a qualquer momento da nossa vida para atender às necessidades dos santos e os santos atenderem às necessidades da vida da igreja a qual fala, na verdade, o corpo de Cristo. Então não é hora, na verdade, irmãos queridos, de nós entrarmos em pânico. Não é hora, não é momento de nós estarmos, na verdade, com a mão na cabeça. Não é momento, na verdade, nós recuarmos e escondermos. O sangue de Jesus tem poder. Nós temos que, na verdade, irmãos queridos, fazermos com precaução, com cuidado, com zelo, não é? E com tudo que é necessário, mas precisamos, na verdade, aparecer. A igreja de Jesus não pode esconder. Já pensou se os profissionais de saúde, eles preocupados com a situação, apesar que são profissionais de saúde, mas quando eu falo de profissionais de saúde, eu não estou falando somente do médico, eu estou falando do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da enfermeira. Então, já pensou se essas pessoas, eles fugissem da situação, quem nos atenderia? Quem cuidaria de nós? Quem estaria nos hospitais quando nós os procurássemos? Pessoas que talvez em si mesmo, digo de alguns, principalmente para os altos profissionais como os médicos, possuem uma condição financeira que pode ficar aí anos, na verdade, sem pisar num hospital. Mas eles estão ali porque são linha de frente, porque fizeram um juramento. Todos que estão na área da saúde, do técnico de enfermagem ao médico, fizeram um juramento. E nós fizemos um juramento. Como pastor, como missionário, como evangelista, como diácono, como diaconisa, nós fizemos um juramento. Nós não vamos poder correr. Nós vamos ter que enfrentar. E se o Senhor nos levar por conta disso, nós teremos um abrigo nos céus. O Senhor nos dará esse abrigo nos céus. Nós seremos acolhidos por nosso Deus. E Ele cuidará da nossa família. Ele cuidará da nossa casa. Ele cuidará dos nossos filhos. Ele cuidará dos nossos.
Deus abençoe a todos nessa manhã. Que o Pai das luzes ilumine nosso caminho, nos dê entendimento, sabedoria, coragem, fé, força para vencermos. Deus abençoe a sua igreja nesse dia e sempre.